Olá, conversaremos agora sobre a demonstração de resultado formal, quer dizer, a demonstração criada para atender às necessidades informacionais dos usuários externos. Nessa nossa aula, discutindo a estrutura do relatório, quer dizer, como é que sua apresentação formal precisaria ser feita. Nessa aula, temos dois objetivos. Primeiro objetivo é entender a estrutura do relatório, quer dizer, como é que essa demonstração de resultado formal precisaria ser apresentada. E nessa estrutura, o segundo objetivo, quer dizer, conhecer as suas principais contas, quer dizer, os seus principais elementos e métricas. Se vamos entender os relatórios contábeis, o mais fundamental relatório que podemos apresentar, com certeza, é o balanço patrimonial. O que é o balanço patrimonial? A tradução da própria característica da contabilidade em registrar patrimônio, nesse caso específico, segregado entre bens e direitos, ativos, obrigações, e se dos bens e direitos eu subtraio as obrigações, eu obtenho lá o patrimônio líquido, aquilo que caberia aos sócios. Conceitualmente, o balanço ele é uma fotografia do patrimônio. Em uma determinada data, por exemplo, o dia 31 de dezembro de um determinado ano, eu tiro uma fotografia do patrimônio, quer dizer, bens, direitos, obrigações, segrego e tenho esse relatório, que é o relatório apresentado. Se em outra data eu apresento uma outra fotografia, quer dizer, eu construo um outro balanço patrimonial, naturalmente diferenças vão existir entre as duas fotografias. Com certeza, a fotografia de um período vai ter diferenças quando comparada com a fotografia de outro período. E se nós vamos tentar entender o que aconteceu com contas específicas do balanço, quer dizer, quais foram suas variações e como é que essas variações podem ser explicadas, podemos entender o patrimônio líquido, notadamente as variações associadas ao capital social colocado pelo sócio. Entendendo que essas variações podem ser explicadas a partir da ampliação, do aumento do recurso colocado na entidade ou da diminuição por meio do resultado, quer dizer, o confronto entre aquilo que eu vendi e aquilo que eu consumi, eu teria então como explicar as variações por meio desses resultados, que se positivos podemos chamar de lucro, que se negativo podemos chamar de prejuízo. E se nós vamos mais adiante tentar entender como detalhar essa apresentação dos consumos, aí precisamos entender esses componentes ou esse detalhamento na nossa demonstração de resultado formal. A demonstração de resultado, seja ela formal ou gerencial, ela tem que evidenciar o confronto entre receitas e consumos. O resultado vai ser apresentado sob a forma positiva de lucro, negativa de prejuízo. Se vamos detalhar essas contas aqui apresentadas, aí temos então a possibilidade de, partindo da receita que poderia ser apresentado como faturamento bruto ou receita bruta, o que seria a receita bruta? A soma dos valores das vendas. Então, quantidades vendidas multiplicadas por respectivos preços unitários. Então, se eu somo todos os valores das vendas, eu teria então essa receita bruta de vendas. Se vamos detalhar os consumos, aí a primeira subtração que a gente faz da receita, o primeiro bloco de consumos aí que precisamos reconhecer, aí são as chamadas deduções. O que são deduções? São os primeiros redutores da receita. Sob o ponto de vista normativo, podem ser apresentados sob a forma de tributos sobre vendas, descontos, abatimentos ou devoluções, vendas estornadas, canceladas. Se da receita bruta eu tiro deduções, aí eu obtenho a receita líquida de vendas. O que é a receita líquida de vendas? É aquilo que sobra após termos reconhecido a receita bruta e subtraído as deduções. Da receita líquida de vendas, conforme discutimos em outra aula nossa, na terminologia dos gastos, aí nós precisamos subtrair, reconhecer o consumo com o custo das vendas.
O que é que vimos em outra aula nossa? No momento que eu vendo, eu faço entregas aos clientes. Essas entregas, numa operação mercantil, representam as mercadorias retiradas do estoque entregues para o cliente. Numa operação industrial, os produtos acabados retirados do estoque entregues ao cliente. Ou numa operação de serviço, o serviço prestado. Então, esses custos das vendas são apresentados numa demonstração de resultado formal de diferentes formas. Ele pode ser o custo das mercadorias vendidas numa operação comercial, numa loja, pode ser o custo do produto vendido numa operação industrial, numa indústria, ou pode ser o custo do serviço prestado numa operação de serviços. Se da receita líquida tiramos o custo das vendas, aí chegamos no resultado, esse resultado, se positivo, lucro bruto. O que é o lucro bruto? É quando do nosso faturamento bruto subtraímos deduções e custo das vendas. Uma vez obtido o resultado bruto, aí precisamos reconhecer o consumo sob a forma de despesas. O que é que são despesas? São todos aqueles gastos incorridos, consumidos e não associados ao custo da venda. Então, que não vieram dos estoques de uma empresa mercantil ou industrial, no caso da industrial, produtos acabados, no caso da empresa mercantil, das mercadorias, e nem associado ao serviço prestado. E aí essas despesas, gastos incorridos, consumidos, terão natureza administrativa, comercial ou financeira. Quando desse resultado bruto eu subtraio as despesas, aí eu chego no nosso resultado antes dos tributos sobre renda. Depois desse resultado, aí naturalmente, se ele está antes, o que vem depois? Os tributos sobre renda. E aí, em outra aula nossa, nós vimos que esses tributos sobre renda podem ser calculados no Brasil de duas formas. Sobre ganhos, quando eu tributo o resultado após reconhecer gastos, similar aqui ao nosso resultado antes do imposto de renda, na modalidade da chamada tributação por lucro real. Qual é a diferença explicada em outra aula nossa? É que, em linhas gerais, para chegar no lucro real, eu tenho que seguir a norma tributária efetuando adições ou exclusões em relação a esse resultado antes dos tributos sobre renda e que muitas vezes podemos chamar de lucro antes do imposto de renda ou LAIR. Ou, numa segunda modalidade, eu poderia fazer a tributação sobre renda calculada a partir das receitas. Nesse caso aqui, o faturamento bruto ou receita bruta. No Brasil, duas modalidades, dois regimes tributários permitem calcular a tributação sobre renda sobre receitas. O chamado regime do lucro simplificado, presumido, ou o regime do simples, o simples nacional, que também permite fazer isso. Uma vez calculados os tributos sobre renda, aí nesse caso, eles seriam imposto de renda e contribuição social, nós chegaríamos no resultado após os tributos sobre renda. Reconhecidas participações de funcionários minoritários, valores que precisariam ser pagos a título de participações reconhecidas, aí sim eu chegaria no resultado lucro líquido. Que visão é essa? Essa é a visão da demonstração de resultado, a DR, formal, quer dizer, apresentada conforme as normas e regras contábeis brasileiras. Em outra aula nossa, veremos que existe uma outra possibilidade de organizar essas contas do meio, apresentando uma outra visão do resultado, que é a visão gerencial. Nessa visão formal, temos algumas métricas de desempenho, como, por exemplo, o resultado bruto. Quando eu reorganizo as contas sob o ponto de vista gerencial, eu tenho a possibilidade de apresentar outras métricas, a exemplo da margem de contribuição, do EBIT e do EBITDA. A apresentação do resultado gerencial está contida em outras aulas nossas. Com isso, esperamos ter alcançado os objetivos pretendidos.
entender a estrutura da demonstração de resultado formal e conhecer as suas principais contas e métricas. Bons estudos!